Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. A ideia do Eclesiastes é a seguinte: não importa a experiência que eu tenha, ela é insuficiente. O grande tema do Fausto do Goethe: não importa que eu tenha, é insuficiente. Não há viagem que seja a única e definitiva, eu quero mais. Não há sexo suficiente, tudo é passageiro. Passada a sensação de prazer, os budistas já advertiam, vem a necessidade de novo. E vindo a necessidade de novo, eu preciso novamente do prazer. Então, tudo é vaidade, tudo é assombração, tudo é representação, tudo é absolutamente fora. Por quê? Para os religiosos, a vaidade é um desvio no qual eu amo a um ser criado, no caso eu. Ou minhas virtudes, como se elas fossem minhas. Como se para ser bonito, inteligente, rico, ágil, forte, influente, carismático, eu tivesse lutado por isso. Quando na verdade, segundo os religiosos, isso me foi dado por Deus como um talento para ajudar os outros. Ter orgulho da inteligência dada por Deus constitui o pecado da vaidade, posto que eu a ganhei pronta e me afasta do amor ao Criador. Essa é a ideia que aparece nos textos religiosos. Mas eu queria ir um pouco além da tradição religiosa, que é fundamental. A vaidade é condenada na tradição grega por ser uma híbris, e é condenada na tradição judaico-cristã por ser uma falta de atenção ao Criador. Diz Montaigne que o grande problema do mundo é a comparação. O grande problema do mundo é que, esse é um consolo maravilhoso, sempre há alguém mais feio do que eu. Sempre. Sempre. Sempre há alguém mais burro. Sempre há alguém mais pobre e mais infeliz. O nosso desgosto é que sempre há alguém acima, mais bonito, mais inteligente e que aparentemente é mais feliz. A vaidade nos joga a nos compararmos com os de baixo e a inveja nos joga para os de cima. Nós fazemos uma vida de comparações. Eu sei que se nós pudéssemos escolher a nossa vida, todo mundo escolheria de mandar e reger. Ninguém escolheria sofrer e padecer. Mas as pessoas não se dão conta que mandar e reger é representar e padecer é viver. A vaidade do mundo é parecer para todo mundo que eu sou importante, interessante. E isto é fundamental. As pessoas fazem qualquer coisa pela cena. São capazes de injetar no rosto veneno de toxina botúlica de vaca para parecerem jovens e saudáveis. E dizem que isto é para disfarçar a idade. Quando na verdade ao fazer isso, nós estamos gritando a idade diante de nós em neon. Mas tudo nos parece disfarçar. A vaidade é o preço maior que pagamos para qualquer coisa. Nós não compartilhamos dores e fracassos, inundamos o nosso Face com felicidade, sorrisos e uma vida linda. O grande problema é que no dia seguinte ao sonho da vaidade vem a realidade. E aí nós precisamos reabastecer esta vaidade. Quando eu deixo de sonhar a vida que eu poderia ter tido, a pessoa que eu gostaria de ter sido. Ou seja, preparem-se, a vida é breve, é passageira. Nós afastamos por completo a ideia de morte. Não falamos mais na morte. Porque uma das características hoje da nossa reabilitação da vaidade é que, em primeiro lugar, somos imortais. Em segundo lugar, isso não acontecerá conosco. Em terceiro lugar, eu não penso nesse tipo de bobagem. Vejam, eu já comentei isso em vários lugares sobre vaidade, que nós vivemos um mundo líquido de tal forma que ninguém mais escuta ninguém e apenas responde as coisas a partir do que escuta falando de si. Então ficamos nessa... Estou cansado, eu também. Eu acordei às 6, eu acordei às 5. Por quê? Porque nós não escutamos ninguém. As crianças eram educadas antes para se tornarem adultos. E para isso se incentivava a punição. Quanto mais eu batesse, mais cresceria. Nós estamos educando pessoas com pouco limite para entender a sua vaidade e o espaço do outro. Geralmente os mais velhos dizem a mesma coisa sempre, em todas as épocas. No meu tempo era melhor. É absoluta bobagem. Porque nós não gostamos mais de forçar.
Como se eu pudesse aprender verbos irregulares em inglês sorrindo. Ai, que delícia! Vou declinar em alemão cada vez mais entusiasmado. Como se houvesse que todo conhecimento fosse positivo. Como se eu pudesse treinar sem que doesse meu corpo. Como se eu pudesse dançar sem que algo em mim doesse. Como se eu pudesse tocar piano sem passar pelo exercício tedioso de escalas, pelo exercício tedioso de outras instituições que vão me fazer um pianista. A crença na vaidade como uma nova virtude é uma questão que nos faz pensar bastante sobre o futuro. É cada vez mais difícil atribuir notas baixas a alunos. É cada vez mais difícil punir alguém por alguma coisa. É cada vez mais difícil estabelecer regras. A nossa vaidade não permite mais a falha, não permite a tristeza. Não permite mais que eu falhe sexualmente porque há auxílios químicos para isso. Não permite mais que eu fique triste porque há auxílios químicos para isso. Não permite mais simplesmente viver a dor e o fracasso. Aquela que antigamente era dito que fortalecia o caráter, que estimulava o crescimento, que nos levava para cima, que fazia nós irmos aprendendo a cada queda a subir mais. Hoje eu devo subir sem quedas. O mundo está acabando a todo instante. É fascinante que o nosso mundo hoje tenha eliminado a humildade como virtude. É fascinante, por exemplo, que nós aceitemos todo e qualquer elogio. Eu prefiro tudo, menos não ser visto. Porque viver hoje é ser visto. E se eu não fotografar o que eu como, se eu não falar onde eu fui, se eu não tirar fotos, se eu não fizer tudo isso, não fui. Ver é viver. E ser visto é ter certeza que eu vivi. A todo instante a minha vaidade é testada. E como eu não gosto de dizer que eu sou vaidoso, eu a disfarço através de recursos, por exemplo, de humildade, baixando a cabeça, ficando vermelho, não concordando, mas balançando a cabeça, no fundo dizendo, fale mais. Temos que nos conformar que a vaidade esteja presente entre nós permanentemente. Temos que aprender a lidar com ela para não ficar com falsas humildades. Temos que aprender que sempre haverá alguém mais hábil do que eu, sempre alguém melhor, sempre alguém acima. E aí, a única maneira de eu não ser vaidoso e pensar apenas em mim é eu parar de me comparar com os outros